Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Hoje a gente vai abordar um segundo fundamento, né? Então a gente, na aula passada, a aula introdutória, a gente abordou um dos fundamentos da fé, né? Que foi a Bíblia, né? Então uma coisa muito básica, é fundamento mesmo, é coisa assim basilar. Básica no que eu digo não é que é superficial de menos importância, é que é base, né? Então uma coisa básica, a base da nossa fé, um dos fundamentos da fé é a Bíblia, como a gente falou na semana passada. Então, todo o cristão que ele não constrói, deixa eu ver aqui que a Alinezinha está chegando também para fortalecer a classe aqui. Aline, bem-vinda, amada. Paz, boa noite. E já sabe, né? Fique à vontade para dar o ar da graça. Boa noite, paz. Boa noite, paz. Vamos lá, agora está equilibrado aqui, viu? Agora tem uma varoa e um varão, um homem e uma mulher, está representando as duas, né? Que hoje está uma briga, né, de representatividade. Então aqui tá aí as mulheres e os homens. Olha, vamos lá. Chegou bem no comecinho, viu, Aline? Então essa aqui as minhas primeiras palavras, ó. A aula passada é polêmica, amada. Nem vou entrar no mérito, senão cai até aqui a conexão. Estamos dando chat aqui, Paulo. Então o que acontece? A aula passada, a aula introdutória, nós somos do primeiro alicerce, né, da nossa fé, primeiro fundamento da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Todo o cristão, todo o discípulo de Cristo que não constrói uma vida cristã, uma vida espiritual, com esse fundamento, ou seja, dando a devida importância às Escrituras Sagradas, em que sentido? Em estar buscando de Deus a sabedoria na Bíblia, né? Então a Bíblia para nós é como um mapa para o viajante, é como o cajado para o peregrino, é como a bússola para aquele que navega, né? É como a espada do guerreiro. Então tem até um texto poético falando sobre isso, né? Que começa mais ou menos dizendo da importância de cada uma dessas coisas para essas figuras. Da mesma forma, para nós cristãos, a palavra de Deus tem uma importância assim gigantesca, né? Então todo aquele que conduz a sua vida sem os conselhos sábios da palavra de Deus, ele está construindo uma vida sem uma coluna ou sem esse fundamento, ou seja, está se colocando em risco de desmoronar a sua vida mais cedo ou mais tarde, né? Então a Bíblia para nós, ela é importantíssima, ela é essencial para a nossa fé cristã, tá? Eu nem vou falar fundamental apenas, é fundamento, mas também é essência, né? Essência é o sumo, é aquilo que é de mais valor. Então, para o discípulo de Cristo, para o cristão, a palavra de Deus, a prática da palavra, a reflexão da palavra, o alimentar-se diariamente da palavra de Deus, ela fará toda a diferença na qualidade de vida espiritual, no amadurecimento cristão, né? Porque você pode ser um cristão infantil e sem maturidade, portanto, infantil, superficial e muito fraco, né? Quando vierem as dificuldades da vida, isso vai se mostrar, ou seja, desmorona tudo, né? Então, a Bíblia não é conversa de professor de teologia, não é conversa de pregador, né? Não é querendo vender o peixe. Não, amados, a palavra de Deus na vida cristã, ela é o fundamento, tá? É o sustentáculo da nossa vida. Então esse foi o primeiro fundamento, a primeira aula da aula passada, né? Dessa matéria. E hoje eu quero falar sobre o segundo fundamento. Não que isso seja em ordem, tá, cronológica, não. Primeiro, segundo, terceiro, né? Só por conta mesmo aqui que a gente está falando nessa sequência. Mas o segundo fundamento é a fé, a própria fé
nós consideramos um fundamento. Mas calma, vamos ver o que é que a gente está falando quando a gente fala de fundamento, a fé como fundamento, né? Porque muitas pessoas pensam, a fé é quando você crê e não precisa de explicação nenhuma. Não, isso não é fé, isso é fideísmo. As pessoas confundem. Se você fica aí até para tarefa de casa, tá? Anotem aí, procurem no dicionário de língua portuguesa. Eu nem vou trazer essa explicação não para dar tarefa de casa para vocês. Tá pensando que é fácil assim? Vai passar sábado, domingo sem fazer lição de casa? Então, fideísmo, anotem essa palavra e busquem lá no dicionário de língua portuguesa o que é fideísmo. É diferente de fé. A fé é bem interessante, né? A própria fé, melhor dizendo, é um fundamento, tá? Talvez a palavra mais importante, né? Tão essencial que chamamos o próprio cristianismo de fé cristã. Olha só, o próprio cristianismo nós falamos, é a fé cristã, né? Todavia, trata-se de uma palavra mal compreendida, como eu falei, né? Muita gente pensa que abraçar a fé é abrir mão do raciocínio e da inteligência. Eu tenho fé, não preciso de explicações. Né? Teve uma banda famosa aí do nosso país que disse que a fé não precisa de explicações. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Então a gente já percebe que os irmãos lá do violão, da guitarra, da bateria, do teclado e dos instrumentos, lá pelo menos esses que pensaram assim, eles não estudaram direitinho a palavra de Deus, né? Então eles disseram, não, a fé não precisa de explicação. Não é o que a Bíblia diz, né? Então a fé não é quando a gente abre mão do raciocínio, das indagações, das reflexões, da própria inteligência, como se fosse assim, a fé é contrária à razão, sabe? Fé versus razão, né? Se opondo. Não é isso que a Bíblia ensina. A fé, ela não é oposta à razão, tá? A fé, ela contribui para a razão. É que a razão que nós estamos falando não é uma razão sem Deus. Não é um raciocínio com fonte no ser humano, né? Mas é uma compreensão que vem do próprio Espírito Santo. É um processo, né, racional que o Espírito Santo, ele starta na nossa vida. Vamos ler o texto de 1 Pedro 3:15, por exemplo. 1 Pedro, capítulo 3, dois textos muito objetivos aqui que eu quero compartilhar com vocês, falando disso, tá? Que a nossa fé, ela é conduzida por um processo de razão. Agora, essa razão, como eu disse, volto a repetir, essa razão não é essa razão humana, mas é uma razão, não deixa de ser, porque Deus se comunica conosco através de um entendimento, de uma compreensão, não é? Não é do sentimento. Então a gente vê muito isso nas músicas, como eu falei, nas pregações nem se fala. Aliás, o estilo de música que grande parte da igreja evangélica no Brasil tem assumido de talvez, menos de 10 anos para cá, chamada worship, tá? Então o estilo worship, ele tem como marca esse alcance apelativo emocional, onde leva a pessoa mesmo numa crescente de emoção que ela fica num êxtase, tá? Então assim, todos esses artifícios, né, eles têm como propósito tocar o coração mesmo, no sentido mais emotivo, né? Então assim, luzes apagadas, fumacinha, né? As notas das músicas sempre no crescente, né? Tan, 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 e a pessoa vai ali e tal. Então todo esse cenário, amados, eles têm um porquê, não é à toa, não é uma modinha apenas, né? Tem todo esse propósito aí. E a gente está tendo muita música apelativa que somente alcança as emoções e não o entendimento. Então a pessoa às vezes até chora, sente a presença de Deus, né? Só que isso de uma forma epidérmica, na pele, superficial, não transforma em entendimento, né? Sejam as músicas ou sejam as pregações também. A forma como o orador, o pregador, ele conduz, amados, tom de voz, as frases feitas, né? Frases de efeito, é quase que uma técnica, quase não, é uma técnica, né? Só de venda, né? Você emociona, você usa as palavras
que elas tocam o coração, né? Isso é negativo, no sentido que a pregação não tem essa função. A música também não tem essa função, né? Apelativa de você ir lá e emocionar a pessoa chora, só que não é transformada no caráter, não é atingida o seu entendimento, portanto não há transformação de vida. Tanto é que assim, acabou a música, acabou lá o evento, acabou o culto, amado, é como se fosse apagar a luz do interruptor, acabou. Não tem uma continuidade na vida, sabe? Ficou naquele espaço, naquele evento, naquele momento. Então assim, é momento, né? Você viveu o momento, o ápice, sabe? A euforia, você viveu aquele pico, né? E tal. E depois, do mesmo jeito que foi construído aquilo na emoção, ela murcha também, porque não foi construído nada, né? Eu digo efetivamente, não foi construído nada no entendimento, não foi transformado, na verdade, no entendimento. Irmã Néia, bem-vinda, viu, amada? Fabiano também, é que eu estava no meio da... Paz, boa noite. Que eu estava no meio da fala aqui, não recebi os irmãos, mas Fabiano e irmã Néia, bem-vindos. Vamos lá. Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, né? Só para falar, a fé não é oposta à razão, tá? Pelo contrário, olha o que diz aqui, dois autores diferentes. Nós vamos ler Pedro e depois vamos ler Paulo. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. Olha o texto. A razão da esperança que há em vocês. Então, há uma esperança razoável, né? A fé, ela é uma esperança que ela é razoável, pode ser questionada e pode ser também exposta com entendimento e explicações. Veja só o que diz Paulo em Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Olha como Paulo é bem objetivo, é bem direto, a respeito do culto cristão, inclusive, né? O nosso culto, como deve ser. Qual elemento principal, embora possa ter outros. Eu não estou dizendo que não pode haver música, eu não estou dizendo que nós não podemos ir errado se emocionar, claro que não, isso faz parte do processo da relação humana e da relação humana com Deus, inclusive, né? Porque nós somos seres humanos, nos relacionamos inclusive com a pessoa, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Eu não estou dizendo que é errado, né, em si as emoções, eu estou dizendo que elas apenas não são suficientes para transformar as pessoas. Não é suficiente para estar trazendo o entendimento e a consciência de uma verdade de Deus. Porque verdade não se sente, verdade se sabe. Não se pratica a emoção, se vive a consciência. Você não é alertado por um sentimento. Você é advertido por um entendimento. Então a gente precisa entender esse processo. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa interessante. Qual é o sacrifício? Qual é o culto? Qual é a adoração a Deus aqui? Culto racional. Olha a continuidade. E não vos conformeis, não se amodele a este mundo, com este mundo, mas transformai-vos. Olha a palavra, amados. Metamorfose. É o texto, né, lá no original. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo não está falando que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando sentirmos, e sim quando entendermos, quando esse entendimento for transformado e não for modelado por este mundo na consciência. Então veja bem, é muito claro, a nossa fé, a fé bíblica, a fé saudável, né, ela tem que vir acompanhada e principalmente o elemento de entendimento, de transformação.
É quando nós entendemos, amados. É quando nós compreendemos. É quando a verdade de Deus vem e ela é crivada, é cravada no mais profundo da nossa consciência. É que nós nos despertamos e a mente faz isso aqui, ó, expande. Fiz isso aqui como uma verdade bíblica, que é arrependimento, a mudança da mente, a metanous, né? A metanoia, ela é expandida, a mente abre, os olhos são abertos, né? Nós enxergamos a vontade de Deus, nós enxergamos as coisas porque estava com os olhos como que tampados, como que cegos. O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante. Entendimentos cegados. Então, o que Deus quer é abrir os nossos olhos para as verdades espirituais. E como isso é feito, amados? Através do conhecimento bíblico, através dessa razão vinda pelo Espírito Santo, porque 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16, é bem interessante, é o final do texto, tá? Todo o capítulo 2 ele vai trabalhar essa ideia, né? Que as palavras, elas não são persuasivas de sabedoria humana, mas ela é vinda por uma ação do Espírito Santo. Então, todo o capítulo 2, do verso 1 ao 16, né? Vou falar logo o 16 aqui para a gente já matar a charada aqui. Que diz assim: nós recebemos a mente de Cristo. Nós não recebemos o coração de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante. A cabeça de Cristo. Não é? Outro texto interessante que me veio à memória agora é Filipenses. Eu acho que é 2:15, tá? Estou buscando na memória. Me ajudem aí vocês que estão com a Bíblia aberta e tal. Me ajudem na referência, se é essa mesmo. Acho que é Filipenses 2:5. Capítulo 2, verso 5, né? E tendo também vocês o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Me ajudem nas versões, como que está aí? Porque nem toda versão está assim, deve estar outra palavra, é sentimento. Por exemplo, algumas foram traduzidas como sentimento. Como que está? Me ajuda quem tiver. 2:5, primeiro ver se é 2:5 mesmo, de Filipenses. Alguém está como? E aí, amados? Me ajudem aí na referência. É isso mesmo? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Manda aí, seu microfone está fechado, tá? Se quiser compartilhar o texto, isso. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, não é isso? Acho que é. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso, olha só. Eu perguntei porque nem todas as Bíblias, e até os demais irmãos, podem me ajudar nisso, tá? Nem todas está como está da irmã Néia aqui, né? Até esqueci, amada. A mesma forma de pensar, é isso, tá? A mesma forma de pensar? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Então, olha o que Paulo diz. Vocês têm o mesmo modo de pensar como Cristo tinha. É porque algumas versões não está assim. Algumas estão assim: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Não sei se os irmãos têm essa versão, que ela não é a melhor. Porque o original, por exemplo, né, a palavra que é traduzido modo de pensar é frônesis. Frônesis quer dizer isso aqui, ó, fronte, tá? Frônesis, essa parte aqui da cabeça aqui, ó, só que referindo-se ao pensamento, ao cérebro, né? Frônesis, tá lá no original, é o que Paulo escreve. Vocês têm a mesma frônesis de Jesus, o mesmo pensamento de Jesus, a mesma forma, a mesma lógica que Jesus pensa, por assim dizer, né? Então, olha só como que a Bíblia vai nos conduzindo nessa realidade que a fé bíblica, ela requer reflexão. Vocês lembram do Salmo 1, bem famoso? O Salmo 1 é muito famoso, né? Quem é bem-aventurado? É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, né? Não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer, sua alegria na lei do Senhor, e nela reflete de dia e de noite. Olha que coisa boa, porque será como árvore plantado junto a ribeiro de águas, a qual na estação própria dá o seu fruto. Sua folha nunca cai e sempre fica verdinho, né? Assim não são os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha.
Olha só. Então a gente percebe, e eu poderia citar aqui mais muitos textos, Antigo e Novo Testamento, sempre dando essa importância para que a fé ela tenha como principal base o esclarecimento, o entendimento. A fé não é um salto no escuro, amados. A fé até pode ser um salto naquilo que a gente não conhece num todo, mas nós temos a convicção de que há uma mão lá embaixo para nos segurar. Embora a gente não saiba, né, de todos os detalhes desse salto, do caminho, mas temos a convicção, a certeza absoluta. A minha mente, ela sabe, né? O meu entendimento tem a convicção de que Deus está lá embaixo para me segurar. Isso é fé. E a fé requer ação, a fé não é contemplação, né? A fé acompanha uma reflexão, porém essa reflexão me faz fazer aquilo que a reflexão concluiu. Ou seja, é uma prática cristã no entendimento porque se pratica. Isso é fé bíblica. Eu sei porque estou fazendo o que Deus disse para eu fazer. Não é uma obediência cega e ignorante. Pelo contrário, é como fruto, resultado de um entendimento que pratico. E as pessoas indagam a nossa fé. Por que você faz isso? E eu digo por isso, por isso e por isso. E aí eu cumpro o que Pedro disse. Quando perguntarem para vocês a razão da esperança para vocês, respondam com temor e esperança. Qual é a razão? O entendimento da esperança de vocês, né? Então eu acho bem interessante essa ideia. Vou dar um exemplo que a fé ela tem esses elementos, né? A convicção, o entendimento, né? O saber e o fazer. É mais ou menos assim, ó. Imagine alguém jogando bola. E aí alguém lançou a bola assim pro camarada. Aí ele diz assim: eu tenho fé que eu alcanço essa bola. Mas ele fica lá parado, só contemplando, só na reflexão. Eu tenho fé, calculei aqui, se eu der um pique, se eu der uma corrida daqui lá, eu pego facilmente. Mas se ele não fizer isso, quer dizer, ele calculou, ele refletiu, mas ele não fez coisa alguma, só chegou a uma conclusão. Isso vai adiantar alguma coisa? Isso não é fé, não é? Agora imagina, alguém lança a bola, e aí ele olha, e ele vai correndo, embora alguns falem: não vai conseguir não. Os outros não têm fé que ele alcança a bola, mas ele vai até onde ele pode ir, até os seus limites, e aí se joga para aquela bola não sair na lateral. Aí o narrador diz assim, acreditou na jogada. Ou seja, ele teve fé, ele creu na jogada, né? O que eu quero dizer é que não é uma coisa sem a outra, ou seja, não é um feito sem saber por que está fazendo, né? Não é apenas o fazer, e também não é uma reflexão que não leva ninguém a nada, também não é isso. A fé, ela é um conjunto, a fé bíblica que eu estou dizendo, né? Eu não estou falando uma capacidade de crer nos milagres de Deus. Mesmo porque, para crer nos milagres de Deus, não é necessário fé. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Crer, acreditar que Deus pode fazer milagres, isso não é fé virtuosa. Isso é uma crença e até lógica para mim. Porque, pensem comigo, amados, se Deus é Deus, criador de todas as coisas, é lógico que Ele pode todas as coisas. Então não se exige muita fé para crer num Deus poderoso, criador dos céus e da terra, que pode fazer as coisas. É mais lógico, não é? Então o que seria a fé bíblica? É de fato confiar no caráter de Deus. E aí Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, agora não lembro se é verso 6, verso 7, ele diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem acredito, eu sei, olha só, ele não disse eu sinto de Deus, eu sinto, né? Porque a gente vive, infelizmente, amados, no nosso, como eu disse, nosso país especificamente, né? Um povo muito emotivo, latino, aquela coisa toda, né? Muito emocionado, como diz um amigo meu. Nós somos assim, né? Nossa cultura.
E aí as pessoas elas são levadas pelo que elas sentem. Elas tomam as atitudes pelos seus sentimentos. Agora pense comigo, se nós conduzirmos as nossas vidas a partir do que sentimos, onde nós vamos parar, irmãos? Pense, todas as vezes que você tomou uma decisão baseado nos seus sentimentos, o que aconteceu? Via de regra, teve que pedir perdão, falou que não devia, teve que arcar com a consequência do prejuízo porque fez o que não devia. Ou seja, as consequências, elas são certas negativamente quando nós tomamos as decisões envolvidos no calor das emoções. Agora, quando se reflete, quando se pensa, né? E tudo isso eu estou falando aqui, como eu disse, não na origem humana, mas você busca na palavra de Deus. Isso não está assim descartado a oração de forma nenhuma, como eu disse, é um conjunto. Isso é fé bíblica. Então, um fundamento da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa vida cristã, é a fé, mas a fé nesse entendimento. Essa fé que ela busca em Deus, né? Essa fé, ela é, na verdade, a obediência a Deus, por meio da sua revelação escrita, né? E é baseada no quê? Qual que é a base dessa fé? Por que eu obedeço a Deus? Qual é a base disso? Porque a base de alguns é o interesse. Eu vou obedecer porque Deus vai me abençoar. Ou eu vou obedecer para que Deus não me castigue. Olha as motivações. Olha que muitas vezes as pessoas carregam na sua vida, né? Eu obedeço a Deus por duas coisas. Ou porque eu estou interessado em Ele me abençoar, ou porque eu estou com medo dele pesar a mão sobre mim. Então, os dois extremos estão errados. As duas motivações. Por que a gente obedece a Deus? Qual que é a base dessa obediência, né? Ou seja, dessa fé? É o caráter de Deus. Alguns pensam que a fé ela é subjetiva, né? Ela deve ser sempre acompanhada dessa ação concreta. Isso é chamado de fidelidade. Então, quando eu falei da fé e ação, isso nós chamamos de fidelidade. Então, percebam, fé e fidelidade é sinônimo. Agora, o que a Bíblia diz com fidelidade? Fala dessa fé em ação, com a base correta, que é a convicção e o amor e o reconhecimento do caráter da pessoa de Deus. Estão percebendo aqui as origens, amados? Como que a gente vai fortalecendo esse alicerce, construindo essa coluna com esses tijolinhos, né? Então, a gente entende fé com esses elementos. Então, olha só. No Antigo Testamento, inclusive, fé é chamada de temer a Deus. Me parece, se eu não estou enganado, não há o termo fé no Antigo Testamento. Não há o termo, se eu não estou enganado, tá? Então, não me lembro exatamente aí, mas é quase que 100% aqui. O termo, a palavra fé, no Antigo Testamento não aparece, né? O que vai aparecer? Temer a Deus. Ou lealdade, talvez fidelidade, mas fé não me lembro não, sinceramente. Até se vocês depois aí pesquisando, estudando, e tiver, né, me corrijam e postem lá no grupo para a gente corrigir essa informação. Mas o que está na minha mente, a informação que eu consigo buscar agora na minha mente é essa, que fé, esse termo não aparece. Mas não quer dizer que o conceito não tenha, só que a palavra usada é temer a Deus, né? Isto é, reverência e obediência moral a Deus. Então, o que é fé? Eu tenho fé. É porque eu acredito nos milagres de Deus? Não. Eu tenho fé porque eu obedeço. Porque eu reverencio a Deus, né? Porque eu temo a Deus. Esse temor no sentido de reverência, não de medo, né? Então a fé, ela traz ao meu coração essa reverência, esse respeito profundo a Deus, esse temor a Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, vamos acompanhar aqui no texto bíblico. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 12, Deuteronômio 10 e 12, vamos lá. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
ainda no Antigo Testamento, no livro de Miqueias. Vamos achar esse livro junto, amados? Porque esse livro eu acho que não é tão fácil de achar assim, não. Vocês sabem que tem um livro na Bíblia chamado Miqueias, né? Vamos ver onde ele está? Eu acho que é mais fácil a gente ir lá para o final do Antigo Testamento e dar uma ré. Né? Aí vem Malaquias, deixa eu ver o que vem aqui. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sonfonias, Abacuque. Isso aqui é de ré, dando uma ré, né? Naum, aí vem Miqueias, tá? Mas é depois de Jonas. Também são livros que a gente não... Pelo menos eu entendo que a gente não lê tanto, não prega tanto, né? Não escuta tanto. Mas Miqueias capítulo 6, versículo número 8, tá? Diz assim, bem semelhante ao Deuteronômio que nós lemos. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com teu Deus. Então, olha só, essa é a obediência que Deus quer, esse é o temor a Deus, essa é a fé em Deus. Eu acredito no ser de Deus, no caráter de Deus, na natureza de Deus, portanto, eu vivo em fidelidade, né? Eu vivo em fé. Salmo 111, verso 10. O Salmo já é mais fácil, é o meio da Bíblia. Bora lá, Salmo 111, versículo de número 10. Bora junto aqui, 111, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Perceba a ligação? Temor e obediência, né? Temor e obediência. Temem a Deus e obedecem a Deus. Então, fé é crer no caráter de Deus. Fé é crer, é ter convicção, é saber do caráter de Deus, né? Apesar das evidências, isso aqui eu acho bem interessante, tá? Apesar das evidências. Alguns pensam que as evidências é que geram a fé nas pessoas. A evidência, quanto mais milagre, quanto mais resposta de Deus, quanto mais presença de Deus, quanto mais sinal de Deus, mais isso vai gerar, essas evidências vão gerar fé. Não é isso que a Bíblia nos mostra. É o contrário, amados. A fé, ela não exige evidência. A fé não busca evidências. A fé, ela não... Por exemplo, você tem dois textos, né? O Antigo Testamento e o Antigo e Novo Testamento. No Antigo tem um episódio histórico. Que episódio é esse? Um povo, a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas, né? No total, nós vamos contar aí talvez 1 milhão de pessoas, tá? Desconsiderando pessoas abaixo de 20 anos, crianças, enfim, né? Então vamos contar aí 1 milhão de pessoas aproximadamente, até mais, né? Que ficaram 40 anos, então percebam aqui, ó, 40 anos presenciando, vendo, experimentando, né? Se o negócio é experimentar, se o negócio é emocional, tinha emoção para todo dia, mas que era a nuvem de dia, num sol escaldante do deserto, dando uma sombrinha, coisa assim, ó, talvez assim 21 graus, 22 graus, tranquilo. Ambiente, né? 20, 19 graus ali, ambiente, para esse povo não queimar no sol escaldante de 50 graus no deserto. E à noite? Frio abaixo de zero, coluna de fogo. Ó, temperatura ambiente, dava para dormir de boa, bem tranquilinho, quentinho, né? E mais o que? A água saindo da rocha, no deserto, numa pedra, mas água boa, água, né, geladinha, aquela coisa toda. E assim, nos dias para refeição, chovia KFC, só franguinho, ó, franguinho do céu. KFCzinho no molho assim, ó, molho acho que não tinha não, apesar que tinha uns negócios bons lá. Mas assim, KFC, ó, Jeová mandando assim, ó, franguinho, codornize, né? E tal, isso foram 40 anos, amado. Milagre, 24, eu não estou exagerando no termo, 24 horas por dia, durante 40 anos ininterrupto, houve milagres extraordinários. Eu acho que é uma redundância, milagre já é extraordinário, né? Mas só para falar assim, de coisas assim a olho nu. Toda aquela multidão via todos os dias, todos os momentos, Deus operando de uma forma assustadora. Você sabe qual que foi, para essa geração que presenciou isso, o final?
não entraram na terra prometida. E sabe qual foi a razão? Está lá em Hebreus capítulo 4. Por causa da incredulidade. Então, calma aí. Se essas ações miraculosas de Deus, se os milagres, se o poder de Deus é o que gera, né? Essas evidências é o que gera fé, então como que um povo que presenciou mais do que qualquer outra geração na história humana, tantas ações de Deus, tanto milagre de Deus, eles foram incrédulos? E gerou neles incredulidade porque não temiam a Deus, porque não eram fiéis a Deus, porque não tinham fé. Eles tinham crença em Deus, amados. E para quem crê em Deus, tem convicção de Deus, as evidências, elas não alteram a convicção. Então, é crer apesar das evidências, não é por causa das evidências. Então, depositar a confiança, né, no que ele disse que é, não no que ele pode fazer ou o que ele faz. Deus não precisa provar para nós ou mostrar para nós quem ele é. Nós sabemos quem ele é. Nós confiamos em Deus. Um sinônimo de fé é confiar. Ele é um ser pessoal e distinto do universo, né? Então, assim, eu coloquei, ó, que já estivesse ali antes do universo ser criado. Então, Deus é criador, isso basta para mim. Deus é o meu salvador, isso basta para mim. A maior evidência que Deus nos deu para que a gente creia de fato quem ele é, não o que ele pode fazer, mas quem ele é, foi quando ele enviou o seu filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós. O maior milagre. E se essa fé não for baseada no sacrifício de Cristo, amados, ela não terá sustentação diante das lutas da vida. Porque quem vive de milagre em milagre, de ápice em ápice, né? De evento em evento, de sensações em sensações, vai precisar viver isso de uma forma contínua. E, infelizmente, né? Infelizmente, não é assim que Deus se relaciona conosco. Porque senão Deus estaria criando drogados, pessoas dependentes de sensações, onde as abstinências elas são muito curtinhas de um para o outro, porque fica um vício na alma, amados. É uma droga. Eu quero sentir, eu quero sensação, eu quero ver e tal. E são as alucinações que são os ápices desses relacionamentos, né? De drogadição com o Espírito Santo. Eu estou aqui usando essas palavras, mas é para justamente trazer essa realidade. Porque a fé, ela não deve gerar em nós esse desejo desenfreado de que Deus realize e a gente super espiritualiza as coisas. Então o fundamento que nós estamos falando para a vida cristã, que chamamos de fé, é na verdade essa convicção de quem Deus é, de quem Deus, ele de fato nos anuncia o seu caráter, né? Seus atributos. Deus é misericordioso. Se eu estiver sofrendo uma situação na minha vida, essa situação de sofrimento não me fará duvidar, incredulidade, falta de fé nesse sentido, né? Se eu sou conduzido por essas evidências externas, se eu sou conduzido, se eu preciso sentir, então aí vai entrar em crise a minha fé. Porque aí Deus não está fazendo, Deus não sei o quê e tal, porque a gente coloca Deus em tudo quanto é processo da nossa vida, que a gente acha que Deus tem que nos pegar sempre no colo. E Deus, ele está criando filhos responsáveis e levando à maturidade, não os mantendo na infantilidade, amados, das sensações. E sim quer atingir a consciência de cada um de nós, para que sejamos responsáveis, responsivos, né? Possamos dar respostas a esse mundo a partir da convicção que nós temos pela relação que nós vivemos com o caráter de Deus, não com o poder de Deus. Porque quem se relaciona com o poder de Deus, aí vai disputar. O meu Deus é mais poderoso do que o teu Deus. O teu Deus, que é o cão, faz isso, meu Deus desfaz. É quase uma conversa de Exu e Orixá, amados. Então o Orixá faz um negócio para desfazer o que o Exu fez. Não sei se vocês sabem dessa dinâmica no espiritismo, né, amados?
Estou colocando aqui de uma forma mais genérica, né? E aí é muito preocupante a gente se relacionar dessa forma, com o poder de Deus, né? E sim com o caráter de Deus. Nós não duvidamos que Deus é amoroso, embora eu estou passando um processo de dificuldade, de luta, de perseguição, de enfermidade, de privação. Deus é Deus, Deus é bom e ponto final. E não vai alterar meu amor, minha relação, minha fé em relação a Deus, se Ele intervir nisso ou naquilo, se eu ver ou não ver. Então isso não pode alterar, porque eu não posso ser conduzido, sabe, amados, por esses elementos. Então, fé como fundamento, que eu estou colocando aqui nessa proposta de reflexão com vocês hoje, é, na verdade, a convicção no caráter de Deus. Essa é a fé como um fundamento que constrói, né? Aí sim nós podemos estar construindo o segundo pilar, né? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, como nós nos relacionamos com ela, e também nessa fé no caráter de Deus. Tá? Eu, de fato, tenho convicção, eu sei em quem eu creio. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Olha que coisa interessante. Vocês querem falar alguma coisa? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade